A visita ao médico de uma mulher de 91 anos revela que ela está grávida há 60 anos. Tinha sido um ano extremamente difícil para Stella Melendez, de 91 anos. Seu marido havia falecido e sua saúde estava em um rápido declínio. Após sofrer uma queda, Stella teve que ser levada para longe de sua aldeia, para o hospital mais próximo, apenas para descobrir algo que iria chocar os médicos e o mundo. Foi quando descobriram que ela estava grávida. Stella Melendez, 91 anos, e seu marido, Manuel Gonzalez, levavam uma vida que muitos descreveriam como uma vida abençoada, numa minúscula comunidade costeira do Pacífico, conhecida como La Boca, no Chile, e que ficava algumas horas longe da capital, Santiago. Eles compartilhavam um vínculo inseparável que os havia sustentado por impressionantes 74 anos de casamento. Enquanto os dois ficaram juntos, viveram a vida humilde que tinham, mas sem grandes problemas, pois seu marido sempre proporcionou a comida na mesa com seu trabalho de velejador e pescador. Porém, em janeiro de 2015, a vida de Stella teria algumas mudanças importantes no horizonte, desencadeando uma cadeia de eventos que resultariam em uma revelação inacreditável. O ano de 2015 provaria ser um começo muito difícil para Stella, pois o seu casamento de 74 anos seria finalmente interrompido, quando ela, em uma triste manhã, acordou para descobrir que Manuel tinha falecido aos 91 anos enquanto dormia. Sendo apenas um ano mais jovem, Stella lutaria com a realidade diária de estar sozinha em seu lar, administrando a casa sozinha e cozinhando para apenas uma pessoa. Depois de ter passado 3/4 de século construindo uma vida com sua alma gêmea, a perda certamente foi incalculável. Eles viveram muitas experiências juntos, e tudo isso incluía algumas memórias. Os dois tinham um grande arrependimento. Stella e Manuel sempre tiveram remorso por não poder ter uma família, pois isso era algo que ambos desejavam, mas acabaram descobrindo que Stella era incapaz de conceber e engravidar. Foi quando ela foi entrevistada e pediram para relembrar sua longa vida sem ter um filho para criar. Stella simplesmente comentou que sofria tremendamente por esse motivo. A razão por trás de Stella não ser capaz de ter um bebê foi um mistério por décadas. No entanto, ela descobriria apenas alguns anos antes do seu marido falecer que ela tinha um tumor de longa data em seu útero. E essa poderia ter sido a razão o tempo todo. Mas ela logo descobriria que o tumor seria o menor de seus problemas. No ano seguinte ao falecimento de Manuel, a viúva Stella infelizmente se encontraria enfrentando uma série de problemas médicos que ela foi descobrindo aos poucos. A audição começou a sumir rapidamente e sua mobilidade diminuiu bastante. Ela desenvolveu um caso grave de artrite e as coisas só continuaram a piorar. Depois de seu 91º aniversário, enquanto seu corpo já estava desacelerando significativamente, uma nova descoberta aconteceria quando Stella tropeçasse e caísse enquanto cuidava de sua casa. Enquanto a queda não causou nenhum dano permanente, foi uma revelação para a mulher idosa que mudou tudo. E ela sabia disso agora, que teria que fazer algumas mudanças em sua vida. Tornou-se óbvio para Stella que seu corpo estava cedendo, pois realizar tarefas básicas sozinha começou a exigir muito esforço. Ela contatou sua amiga e implorou por uma carona até o Hospital Cláudio Vacuna em San Antônio. O trajeto não era simplesmente 4 quarteirões de distância para ver seu médico, mas exigiria encontrar alguém que pudesse levá-la em uma jornada de 65 quilômetros. Preocupados com a queda, os médicos queriam colocar Stella em um raio-x de corpo inteiro. Na idade dela, o médico sabia que ela realmente não podia suportar nenhum dano grave. E foi durante o processo de raio-x que eles descobriram algo que os deixaria profundamente surpresos. De início, os médicos que examinaram Stella pensaram que eles estavam apenas olhando para algo que já tinham visto antes, um segundo tumor. Os tumores não eram nenhuma novidade para ela, já que ela estava com câncer desde a década de 1980. No entanto, querendo ter certeza de suas descobertas, o médico decidiu realizar um segundo raio-x
E foi então que eles descobriram que estavam muito errados sobre a condição de Stella. Depois de analisar cuidadosamente sua descoberta, eles chegaram à conclusão de que Stella nunca teve um tumor. O que ela carregava dentro dela era algo muito mais sério. Stella estava tecnicamente grávida. Ela carregava os restos de um feto falecido há muito tempo. No entanto, o choque maior foi quando souberam há quanto tempo isso estava dentro dela. Depois de estudar o feto, os médicos foram capazes de concluir que ela estava grávida dele por cerca de 60 anos. A notícia deve ter sido tão devastadora para Stella que durante toda a sua vida, o que mais queria era uma criança para criar. Aparentemente desprovida dessa habilidade, enquanto seu filho ainda não nascido estava inconscientemente dentro dela por mais de meio século, a realidade de sua situação a chocou profundamente. Seus médicos e muitos moradores locais em seu canto do Chile ficaram igualmente chocados. Muitas pessoas nunca ouviram falar de uma condição tão terrível, ainda mais que a condição de Stella não deveria ser algo tão misterioso quanto muitas pessoas poderiam pensar, já que essa condição já é conhecida pela medicina e chamada de litopedia, e afeta uma pequena porcentagem de mulheres em todo o mundo. Os nomes desses fetos são litopédicos ou bebês de pedra. Esses espécimes únicos são o resultado de um feto que começa a se desenvolver fora do útero de uma mulher grávida, e são tipos de fetos extremamente arriscados para a mãe e a criança. Se não forem tratados rapidamente, a condição pode resultar na morte de ambos. No entanto, se o feto for pequeno e não desenvolvido, pode ser gradualmente absorvido pelo corpo da mãe grávida. E ainda assim, não era o caso de Stella o que os médicos viam nesse momento. O que acontecia com aquela mulher era algo que raramente tinha sido visto na história moderna. Os médicos determinaram que retirar o feto não seria uma rota possível para a cirurgia de Stella. Não era algo que ela sobreviveria. A notícia foi encorajadora para Stella, que disse que não se importava, pois isso a lembrava de seu falecido marido. Enquanto a notícia do bebê de pedra envolvia outra camada de tragédia, e em um momento já difícil de sua vida, nem tudo o que o médico disse a ela permanecia sobre um ponto de vista ruim, pois por um lado o maior sonho de Stella e seu marido estava sob seus narizes o tempo todo, e eles nunca tiveram a chance de saber disso juntos. Apesar de ser algo trágico, ela passou a vida inteira se sentindo um pouco menos do que todo mundo, pois Stella teve que ver suas irmãs e amigas tendo filhos, enquanto ela não tinha, em uma época e lugar onde criar filhos era praticamente uma norma. Para ela, isso era uma revelação incrível, e ela não podia simplesmente voltar para casa e se ajustar de volta à sua vida tranquila, pois descobrir que alguém estava carregando uma criança por mais de meio século não era algo que todos ao redor de Stella iriam simplesmente ignorar. Enquanto as notícias se espalhavam em um nível internacional, pessoas ao redor do mundo ficavam intrigadas com essa senhora idosa e queriam saber mais sobre essa história. Stella logo se viu no centro de uma explosão da mídia. O Washington Post, ABC, NBC, CNN, todos correram para o Chile para obter a história da mulher idosa. Enquanto a maioria esperava ver a mulher idosa explodir em lágrimas em face de tal pressão, sua resposta foi realmente algo que pegou as massas que assistiam completamente desprevenidas. Quando o mundo estava sendo apresentado a Stella Melendez, eles podem ter presumido que estariam olhando para alguém que foi destruído pela devastação do tempo. Afinal, ninguém pode esperar diferente de alguém que perdeu seu marido de 74 anos de casamento e descobriu um feto de 60 anos dentro dela. Porém, Stella sentou-se diante das câmeras equilibrada e calma. Ela agarrou sua bengala e olhou para o entrevistador com os olhos muito atentos e falou com elegância. Apesar de ter vivido uma série de eventos trágicos, a mulher parecia dura como prego e surpreendeu a todos. Stella passou por dificuldades que a maioria de nós nunca saberá. Só de ouvir sobre isso, as pessoas ficam perplexas e entristecidas. Uma mulher chamada Julie resumiu a opinião pública com seu comentário. É tão triste que ela poderia ter realmente dado a seu marido um pouco de alegria se eles descobrissem antes.
No entanto, o comentário da jovem não terminou com aquela nota triste. Eu acho que a melhor maneira de ver isso é que eles tiveram um filho, e ela o carregou consigo por mais de 60 anos. E agora, como eles não querem removê-lo, ela ainda tem uma parte dele com ela de uma forma incomum. Enquanto muitos ficam confusos, descobriram que a história é estranhamente identificável. Embora Stella definitivamente não tivesse uma condição que se ouça diariamente, pode-se argumentar que é muito mais comum do que se poderia supor. Uma mulher chamada Lauren Peer escreveu em um comentário sobre a história, e ela descreveu como sua irmã também estava grávida de uma bebê de pedra. Lauren explicou: "Isso aconteceu com a minha irmã. Ela não tinha ideia que estava grávida de minha sobrinha, e o bebê de pedra era sua irmã gêmea." Muitos estão se perguntando o que aconteceu com Stella depois disso, com mais de seus 90 anos de vida. Não há nenhuma maneira que Stella poderia ter imaginado que ela estaria um dia no centro de uma explosão de mídia. E ela estava bem, pois a maioria das pessoas consegue seus 15 minutos de fama muito mais cedo na vida, se conseguirem. Stella Melendez teve o seu momento ao sol, embora tenha sido devido a uma estranha condição médica que veio na sequência de uma tragédia. Agora, nos anos seguintes, desde a sua exposição massiva na imprensa, ela conseguiu evitar as manchetes, voltando para sua rotina tranquila de vida diária em sua pequena comunidade chilena à beira-mar.